Querido Maestro Jesús, estamos aquí, Señor, con mucha alegría, para un estudio más de esta maravillosa doctrina, pidiéndote, Señor, que podamos recibir la ayuda de lo alto, para que podamos comprender, para que podamos, Señor, ver claramente nuestra esencia, nuestra propia naturaleza. Todas tus enseñanzas, Señor, sobre la vida espiritual, y todo que mandaste con tus mensajeros para todos nosotros, para que vivamos más esclarecidos, para que encontremos, Señor, alegría en la vida, para tener fuerza, coraje en todas las dificultades que se nos presentan en esta caminata terrena. Obrigada, Señor, por tu amor, tu cariño, por estos mensajeros divinos que con tanto cariño nos intuyen, nos cuidan, nos protegen. Que podamos, Señor, dirigir siempre nuestra mirada hacia ti, que podamos poner en práctica todos tus enseñamientos, que podamos, Señor, ayudar a nuestros hermanos encarnados y desencarnados, siempre en tus principios, fieles a tus enseñamientos. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos con tu presencia. Bendice nuestros hogares y nuestros seres queridos. Y que los enseñamientos de hoy, Señor, puedan Acho que nós perdemos a Yuri. cortar. No finalzinho, eu acho. Mas não tem Que assim problema. seja. Que assim seja. Te ouvimos quase o tempo todo. Deve estar realmente com um probleminha aí. Mas tá bom. Então, obrigado a Yuri. Ela está conectada ainda? Acho que Ou não. caiu? Acho que ela caiu, inclusive. Então, vamos aguardar que ela se conecte novamente. Enquanto isso, nós vamos partilhar o texto. Precisa ver quem vai ler. Vamos precisar de uns 3 pessoas. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem? Sim? Sim. Certo. Sim. Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura e eu passo a bola daqui a pouquinho para alguém, tá? De retorno. Por mais afeito esteja o aprendiz da revelação nova aos enunciados da fé que o reconforta e educa para a grande transição, a morte é sempre um caminho surpreendente. Sabemos que a reencarnação nos informa na carne e que antes de qualquer operação biológica do renascimento, já vivemos na pátria espiritual quase sempre no mesmo ponto em que se verifica o nosso reingresso. Entretanto, quem não experimentaria o deslumbramento do novo despertar? O pássaro encarcerado na gaiola, em escuro porão, por muitos e muitos anos, em se vendo inesperadamente libertado, contempla os quadros da natureza livre, estuante de imenso júbilo, como se o vento e o sol, o rio e o arvoredo lhe fossem preciosas descobertas. Em verdade, sentir-se-ia enfraquecido e incapaz de sem auxílio sustentar-se na floresta enorme, viciado como se encontra, com o alpiste e o bebedouro diariamente colocados no artificial domicílio de arame. É o nosso caso.
Por muito que não disponhamos a encarar face a face as realidades da morte, atravessamos os pórticos da vida nova de coração aos pulos e a passos vacilantes. A paisagem dos mundos felizes e a residência dos eleitos ficam ainda muito distantes. A visão pormenorizada de toda a existência humana, no estado de liberdade de nosso corpo espiritual, quadro que mereceu de Bozano apontamentos valiosos e especiais, começa por reintegrar-nos na posse de nós mesmos. Enquanto a caridade dos irmãos mais velhos nos auxilia à libertação da grade orgânica do mundo, a memória como que retira da câmara cerebral, às pressas, o conjunto das imagens que gravou em si mesma, durante a permanência na carne, a fim de incorporá-las definitivamente aos seus arquivos eternos. Sem capacidade para definir o fenômeno introspectivo, devo apenas registrar a impressão de que a vida efetua um movimento de recuo dentro de nós mesmos. Em pensamento, voltamos da hora derradeira do envoltório somático ao berço que nos viu surgir na Terra, e aí somos geralmente surpreendidos por extensa barragem de sombra, estabelecida pelo choque de retorno da alma às correntes da vida física, que raros espíritos desencarnados conseguem transpor de imediato. Para mim, igualmente, o obstáculo foi dificílimo. De peito e braços hirtos, embora os afeiçoados me certificassem do desprendimento aflito, mas imóvel, assisti ao desenrolar de minha existência última, com todo o séquito de meus atos, palavras e pensamentos, como se a minha vida fosse uma película cinematográfica projetada, ao inverso, na tela de minha consciência. Tudo claro, edificante e rápido. Eficiente, desculpa. Tudo claro, eficiente e rápido. Atingido, porém, o instante exato em que reapareciam as horas da meninice, intraduzível turvação mental me absorveu o raciocínio. Ana, você pode continuar? Por favor. Sim. Debati-me inquieto, buscando clarear as minhas reminiscências e precisar-lhes os contornos. No entanto, incoercível vacuidade me assaltou o pensamento expectante e caí num repouso inconsciente e profundo, qual trabalhador fatigado após longo dia de estafante labor. Quando acordei, convenci-me de haver reconquistado o equilíbrio total. O leito-alvo, em amplo e bem arejado aposento, obrigou-me a refletir na hospitalização. Quis movimentar-me, mas não pude. Meu corpo me parecia chumbado ao lençol farto e macio. Tentei erguer as mãos, no gesto instintivo do enfermo que, ávido, procura a campainha de chamada. Contudo, meus braços desobedeceram, como se fossem de bronze. Examinei a sala assombrado. Enquanto as paredes se achavam revestidas de uma substância acetinada, de tom róseo, o teto arqueado exibia um painel de repousante beleza, do qual sobressaía um campo de lírios prateados e abertos, proporcionando a real sensação de vitalidade e perfume. A contemplação do quadro, que se desdobrava no alto, pareceu-me reanimar-me. Leve sopro de renovação fortaleceu-me o íntimo. Poderia falar? Pensei. Que espécie de enfermidade me deprimia? Não sentia dores físicas e, entretanto, extremo abatimento me anulava todas as forças. Tentei gemer e consegui. O meu ai arfante cortou o ar em dolorido apelo. Aproximou-se alguém e, então, pude ver a meu lado graciosa mensageira de ternura fraterna. Indubitavelmente,
seria uma colaboradora da enfermagem. Intrigou-me sua veste, estranha para mim, mas depressa não mais liguei a essa particularidade, inebriado pelo carinho espontâneo e pela bondade sem afetação com que passou a confortar-me. Acariciando minha cabeça quase imóvel, chamou-me irmão e pronunciou palavras de estímulo que me aliviaram todo o ser. O contato daquela mão de enfermeira, tocada de boa vontade, parecia inocular-me fluidos revigorantes. Noutra ocasião, talvez eu não tivesse notado, mas agora surpreendi em mim, sem dúvida em razão de meu pronunciado enfraquecimento, certa receptividade magnética que, em outras circunstâncias, me passaria despercebida. Reconheci essa virtude, reparando que a jovem assistente projetava sobre mim, intencionalmente ou não, copiosa chuva de forças reconfortantes que eu, num impulso firme de vontade, procurava acumular na região da voz, tentando a fala. A intimidade com a literatura espiritualista me favorecia as operações naturais do pensamento. Doente e enfraquecido, qual me achava, não seria justo aproveitar as energias que me repassavam o campo orgânico? Sendo a vontade o elemento determinador nos fenômenos magnéticos, não poderia, de minha parte, valer-me dela na aquisição de recursos com que me fosse possível rearticular a palavra? Desejei, então, instintivamente, transformar a garganta num aspirador vigoroso para fixar as energias flutuantes em minhas cordas vocais. Iniciei o exercício silencioso e recebi a impressão nítida de que os fluidos emitidos pela enfermeira se condensaram no ponto indicado por minha mente e, findos alguns instantes da expectação, meus lábios se moveram e as palavras surgiram entrecortadas. Paula, você poderia continuar, por favor? Obrigada, Ana. Continuo sim. Minha irmã, indaguei com dificuldade. Onde estou? O que aconteceu? A interpelada, muito gentil, declarou que eu me achava abatido e aconselhou-me serenidade. Perguntei pelos meus familiares, pelos amigos, pelo médico da casa e pelas drogas que deveria tomar, melhorando o timbre de voz à proporção que me adiantava na experiência nova. A jovem sorriu e informou. Chamarei o amigo que o aguarda na antessala. É companheiro que lhe espera o despertar. Retirou-se lépida e percebi que minha resistência decresceu. Agora, sozinho, experimentei monologar, mas não fui além de algumas frases que para outros seriam ininteligíveis. O abatimento quase completo voltou a imperar sobre mim. Decorridos alguns minutos, regressava a jovem, fazendo-se acompanhada de alguém. Era um cavalheiro maduro, alto, de rosto pletórico, corpo bem fornido e passo firme. Abeirou-se de mim com simpatia, e quando aplicou a destra sobre a minha fronte, renovei o processo mental de absorção da força que ele me trazia, e o meu revigoramento não se fez esperar. Pousei nele os olhos, agora mais seguros, e reconheci-o. Confrangeu-se-me o coração no peito. Era Lameira de Andrade. Até ali me sentia tão naturalmente instalado naquela casa como se estivesse num hospital terrestre comum, julgando-me reintegrado no aparelho físico. Mas, e a presença de Lameira que eu sabia desencarnado desde muito? Refleti na possibilidade de estar sendo agraciado por dons mediúnicos e dirigi-me a ele, tentando tranquilizar-me. Obrigado, meu irmão, obrigado. Não contava com uma clarividência tão avançada. O visitante ouviu minhas frases impronunciadas, sorriu, franco, e acrescentou. Você já dormiu bastante e deve sabê-lo.
Acha-se num hospital de emergência. Você, Romeu, está desencarnado. A inopinada revelação me golpeou profundamente. O coração, como se fora lançado por invisível chicote, bateu precípite no tórax. Aturdi-me. Apalpei o leito, as vestes, a mim mesmo, tudo tangível, adensado, concreto. Intraduzível sensação de asfixia começou a entontecer-me, experimentando eu o mal-estar da criatura encarnada ao sentir o sangue a fluir-lhe a cabeça. Aflitivas perguntas vagavam em meu ser. Como teria sido aquilo? E meus interesses na terra? Meus serviços inacabados? A sumária declaração do companheiro perturbara-me. Recordei a desenvoltura com que nos habituamos a doutrinar os irmãos desencarnados na experiência comum. E somente aí senti brotar em meu íntimo a verdadeira piedade por todos os que são arrebatados à realidade da morte na ignorância do além. Lameira percebeu meu constrangimento e informou o prestativo. Meu caro, com a transição pelo túmulo nada se acaba, mas tudo se modifica. Se nos achamos efetivamente empenhados no verdadeiro aperfeiçoamento. Agora, as oportunidades são outras. As do mundo foram interrompidas. O que você fez está feito. Talvez porque meus olhos se nublassem de pranto, aditou em voz firme. Não cultive qualquer estado mental deprimente. Onde a matéria é mais leve, a vibração espiritual é mais importante. Lê a segunda parte ou não precisa? Não, a gente para por aí, Paula. Obrigada. Paula. Nós vamos dividir, né, porque é um texto longo. No entanto, quando eu estava selecionando o texto, me veio algo muito simples à mente, né? Um espírito vive toda essa experiência. Esse senhor era um espírita, né? Quem leu a biografia dele viu que ele foi evangélico antes, era protestante, presbiteriano, se não me falha a memória. E esse espírito vem, né, nos escreve um relatório deste, que é absolutamente genial. E eu falei, bom, não dá para ler numa semana, a gente lê em 2, né? Mas o que a gente não pode perder é a riqueza do ensinamento, do conhecimento, porque, aliás, né, ele fez o mais difícil, que é vir, escrever, o Chico fez o mais difícil, que é receber, a gente está fazendo o mais fácil, que é ler, né, e estudar. Então, isso dito, o texto me pareceu assim, eu fico pensando, né, um texto desse deveria estar na mão de todo mundo e a humanidade deveria estar estudando, lendo e conhecendo tudo isto, porque é de uma riqueza extraordinária que a gente possa conhecer tudo isso e ter uma ideia do que se passa, né, com o ser, após esse lance dramático quase sempre para nós, que é a saída desse mundo, né? Mas antes de passar propriamente ao texto, eu gostaria de falar rapidamente que nós espíritas não temos fixação com a morte, nós temos fixação com a vida. E por isso nós estudamos a morte, né? Porque a nossa chegada no plano espiritual depende de como nós vivemos, do que nós fizemos aqui. E esse homem, esse espírito nos volta para nos dizer exatamente isso, e ele faz parte desses privilegiados que, embora resistindo bravamente, né, ele estava louco, como todos nós ficamos, para escutar a notícia, você está bem, foi só um mal-estar, né? Mas não foi, né? E o amigo que ele estava vendo não era uma clarividência. A gente resiste até o último minuto, né, para não me dar essa notícia. Mas ela virá, né? E a gente, na verdade, tem que estar pronto para ela, e ele conta tudo o que se passa com ele, né?
Eu destaquei vários pontos no texto, mas eu não vou, obviamente, tentar fazer um resumo disso tudo. Eu vou comentar o primeiro, e aí nós vamos abrir para todo mundo poder. Ninguém é obrigado, né, a seguir a sequência que eu indiquei, porque ela foi a minha sequência. Os pontos que eu achei importante. Mas, né, quem concordou e quiser comentar, ou viu outras coisas e quiser comentar, né, vai ser bem-vindo. Então, a primeira coisa que ele diz, né, por mais afeito que a gente esteja, né, a morte é sempre um fenômeno surpreendente, e para o qual muitos de nós não nos preparamos. E ele vai dizer, já vivemos na pátria espiritual quase sempre no mesmo ponto em que se verifica o nosso reingresso. Então, isso é muito interessante, porque os espíritos nos explicam sempre que nós não vamos sair daqui e entrar lá num lugar completamente diferente daquele em que nós já estamos. Nós estamos encarnados e, ao mesmo tempo, já estamos vivendo na pátria espiritual, no lugar em que nós vamos reingressar na pátria espiritual, se desencarnássemos hoje. Então, ele quer dizer aí, presta atenção onde você está. Né? O que você está vivendo, o que você está cultivando, quem você vai reingressar na pátria espiritual exatamente onde você tem cultivado, né, no seu mundo interior, na sua mente. Então, quem vive ocupado com preocupações, com o mundo, com dinheiro, com paixões, né, se desencarnasse naquele momento, reingressaria na pátria espiritual exatamente ali. Então, a natureza das nossas preocupações, a natureza dos nossos interesses, dos nossos esforços, tudo isso indica, né, o caminho que nós seguiremos, porque a viagem nós estamos fazendo a todo instante. A viagem de volta, ela começou no dia que você chorou no hospital. Nascendo aqui, né? A gente começa a morrer quando nasce. Já começa a morrer quando nasce. Então, você é um caminho. E nós estamos voltando para a pátria espiritual, né? Agora, ter consciência disso tudo faz com que a gente valorize a vida e tudo que nós estamos vivendo aqui a um nível que nós não vemos em nenhuma outra vertente espiritualista. Né? Então, eu acho que isso é extraordinário no Espiritismo, porque exatamente porque ele nos dá, né, essa prova extraordinária da imortalidade, que nós temos a possibilidade de avaliar tudo isso, né? E a riqueza desse texto é imensa, né? Praticamente em todo parágrafo a gente encontra elementos que dariam para a gente parar. Mas eu só chamo a atenção para esse primeiro e passo a palavra. A gente reingressa na vida espiritual exatamente onde está na vida espiritual, né? Na vida espiritual, encarnados, né? Então, eu estou encarnado, mas já estou vivendo na pátria espiritual, porque a minha alma, o meu corpo, né, espiritual, ele já se afina com o nível da pátria espiritual. É mais ou menos como se nós fôssemos um balão preenchido com gás. Só que o gás varia. Se você colocar hidrogênio, ele vai subir muito. Se você colocar hélio, ele sobe muito, mas um pouco menos. Se você colocar oxigênio, ele sobe, mas nem tanto quanto os dois primeiros. Se você colocar cloro, ele vai subir bem menos. Então, se nós desprendêssemos o nosso perispírito hoje do corpo, ele iria como um balão, até a zona que tem a densidade dele. Né? Então, não sei se fica... Visualmente, acho que fica didático, né? A gente vai para baixo. Pois é, né? Agora, se você tiver carregado, não com gás, mas com, né, Com água. água, você, né, ou pedra, bom, aí você nem sobe, né? Aí vai para baixo. Então, é muito... Só essa frase já nos faz refletir, né? Que o que nós cultivamos e quem nós somos aqui determina. A qualidade da vida determina a qualidade da morte, basicamente é isso, e do pós-morte, né? Então, que a gente tenha muito claro isso, porque ninguém sabe a hora e o lugar.
Esse é um assunto, vou entrar rapidinho, esse é um assunto que a gente não gosta muito de falar, né, sobre a morte, pensar na morte, porque na nossa condição espiritual, nós ainda estamos muito presos à vida aqui, às pessoas, né, ao que nós temos, ao que nos faz, né, ao que a gente é nesse mundo. Então, o objetivo, né, de um estudo como esse é a gente ir vencendo esse meio que bloqueio que nós temos, porque a gente não sei vocês, mas assim, todo mundo tem, acho que né, um medinho da morte, né? Ninguém está preparado para morrer amanhã, né? Mas nós não podemos fugir disso, porque se tem algo que é certo nessa vida é a morte. Nós todos vamos morrer, nós todos vamos deixar este mundo. Então, se a gente quer morrer bem, como César disse, né? Se a gente quer morrer bem, é preciso viver bem. Porque dependendo de como a gente vive, dependendo do que a gente faz nessa vida, nós vamos estar, né? Nós estamos cultivando para o após essa vida, né? Para a nossa desencarnação. Então, é muito legal um texto como esse, me deixa muito triste essa parte que ele fala: a paisagem dos mundos felizes e a residência dos eleitos ficam ainda muito distantes. Então, para quem acha que vai sair daqui e vai direto para o céu, né, para um jardim todo florido, não é isso que vai acontecer conosco por enquanto, né? A gente ainda tem muita coisa para vencer. E o que é bem assim assustador num certo ponto é de ver alguém que tinha um conhecimento espiritual já, alguém que sabia que a vida não terminava, que a vida não termina, né, com a morte, se encontra num hospital e completamente imóvel, né? Meio assim, estonteado, sem saber o que está acontecendo, e ainda acreditando estar vivo. Então, não reconheceu e era alguém que tinha conhecimento espiritual. E a gente vê em outros pontos, em outros livros, né? Tem um livro chamado Voltei, que é do irmão Jacó, o Jacob, né? Que ele era um antigo presidente da FEB, é isso, né? Isso. E ele escreve um livro contando. Ele era alguém que não li o livro, mas é um livro que eu pretendo ler muito em breve. Ele conta da desencarnação dele, e era alguém que era espírita, que trabalhava com livros espíritas, ele trabalhava na divulgação espírita, e ele disse que sofreu muito com o desencarne dele. Ele ficou também, né, atordoado e preso à vida dele. Então, não é porque a gente tem conhecimento espiritual que nós não vamos ter problemas quando a gente desencarnar, porque nós estamos presos a essa vida e isso vai deixar um vazio, né, na nossa existência. A gente vai partir para um outro ponto, vai iniciar uma outra etapa. E é muito assustador quando ele fala que o que a gente fez e acabou, está feito. Então, nós lemos um outro texto em algum momento que ele fala: a hora que você sai daqui, fecha a fatura, né? Você fecha a conta, a vida como Giovana acabou, a vida como César acabou, e dali para frente é outra história. E então é algo que a gente tem que pensar muito, que a gente precisa realmente aprender a viver bem, e esse viver bem não é desfrutar da vida, como todo mundo fala: vamos aproveitar da vida porque a vida é uma só. A vida é uma só como Giovana, né? Mas tudo que eu construir como nesse papel, nessa personagem, eu estou construindo para minhas vidas futuras, né? Para o meu futuro. Então, se a gente acha que viver bem é desfrutar da vida, dos prazeres e tudo que o mundo pode oferecer, não é esse o viver bem, né? Viver bem é viver no Evangelho, é viver praticando o bem, né? Fazendo o bem. Então, é assim que a gente vai construir, né? A nossa desencarnação tranquila. Muito bom. Rapidamente, eu achei fantástico isso, né? Ele fala
Enquanto a caridade dos irmãos mais velhos nos auxilia na libertação da grade orgânica do mundo, a memória como que retira da câmara cerebral as pressas, o conjunto das imagens que gravou em si mesma durante a permanência na carne, a fim de incorporá-las definitivamente aos seus arquivos eternos. Isso é maravilhoso, né? Porque ele cita Bozano. Bozano fez uma pesquisa com médiuns com espíritos recém-desencarnados. E muitos deles relatavam que um fenômeno que ocorria com quase todos eles era o fato de que no momento que estava ali começando o desligamento, o espírito tinha como que uma visão de todo o conjunto da sua vida. Como se ele fosse vendo em retrospectiva tudo o que ele viveu, tudo que foi importante, tudo que foi significativo. E eles contam, né, que essa visão é uma visão, você não vê só o que você fez, você vê o impacto do que você fez nos outros. Mas era só, né, a mediunidade nos contando isso. Agora, recentemente, nessas últimas décadas, né, além do trabalho do espiritismo, nós começamos a ter esse mesmo relato das pessoas que morrem e são ressuscitadas nos hospitais, né, porque hoje nós temos uma medicina mais avançada. E muitos deles contam exatamente isso. Eu vi a minha vida de trás para frente, eu vi tudo, né? E como ele diz, chega no momento que a pessoa vai nascer, a memória parece que apaga, porque raros conseguem continuar voltando, né? Mas se a gente conseguisse, nós veríamos o nosso reencarne, né? O processo do reencarne, a nossa vinda, né? A aproximação com o pai e com a mãe e tudo mais, mas nós não conseguimos, normalmente a gente não consegue, espíritos provavelmente mais evoluídos vão conseguir. Mas é muito bonito, porque é como se fosse um HD, né? Um hardware, que você tira, né? Você salva na nuvem a perfeita imagem, né? Você salva na nuvem a informação, incorpora, né, no perispírito aquilo para o futuro, e o corpo ali, o hardware, né, a máquina pifou, né, acabou. Então, é maravilhoso, né? Porque assim, as informações combinam, vêm de várias fontes e dizem todas a mesma coisa. E ele é muito interessante porque ele conta, né? E ele cria essa imagem numa época em que não havia, né, computadores, mal havia telefone e televisão, né? Anos 40, né? O livro é de 51. Então, a gente imagina aí que não havia muita coisa, né, ainda. Então, é muito bonito isso. E ele fala, em pensamento voltamos, né, da hora derradeira, né, e vamos vendo, né, todo o percurso que nós vivemos. Isso também é extremamente importante como informação para nós. Que filme eu quero ver? Né? Eu estou escrevendo ele. Que filme eu quero ver? Né? Eu vou ter vergonha do filme, eu vou... Né? Então, eu vou me emocionar, eu vou dizer... Né? Vou rir do filme. Vou rir, vou chorar, vou me sentir orgulhoso, porque é muito bonito isso, né? E isso é precioso como informação, porque nós estamos aqui agora, nós podemos ter 1 minuto de vida e nós podemos ter ainda décadas. Então, como eu não sei, cada minuto conta. Cada minuto é importante. Eu estou escrevendo o meu filme. Né? O que eu vou incorporar na minha memória no momento final, é eu que decido. Né? Então, isso é muito bonito. Né? Então, abrimos. Oi, Paula. Oi, boa noite. Eu vou aproveitar o gancho aí para falar que eu estou lendo um livro que eu ganhei do César e da Giovana, não sei se eles se recordam, que é esse aqui, ó. É Umbral, do Caibar Schutel, que até a gente fala bastante dele aqui, né?
E aí é muito interessante porque ele descreve nesse livro várias desencarnações que todos nós iremos passar. E o quanto nós, enquanto no momento do desencarne, logo após, nós caímos nas armadilhas das nossas próprias projeções mentais. E ali ele descreve o umbral, mas ele aborda esse tema como as condições em que a gente se coloca ou as condições em que a gente não quer sair, não quer abrir os olhos, não quer expandir, e tudo isso vai se condensando e trazendo essas situações de angústia, de desespero ou até mesmo de não entendimento. E nessas situações a gente acaba atraindo outros irmãos perto da gente e não tendo esse despertar que hoje, na condição de espíritas, acredito eu, como no texto nós lemos, embora ele teve toda essa dificuldade, ele sabia que ele poderia usar a força da enfermeira para poder se comunicar, que ele sentia a vibração da enfermeira para ele poder se acalmar, né? Tentar se situar, que ele estava num lugar assim. Então, ali, esse livro é muito interessante porque ele aborda justamente isso. O que nós podemos fazer com o conhecimento que nós temos hoje quando chegar nosso momento de desencarnar. Porque todos nós temos um processo de desligamento, né? Alguns mais suaves, outros precisam de um sono reparador, outros de maneira mais trágica, mas todos têm não é aconselhamento que fala, todos são acompanhados pelos espíritos, ninguém fica sozinho, perdido, desamparado, mas a projeção mental nossa e o que a gente traz do mundo físico embutido na gente é muito potente. Ele potencializa muito como pode ser o nosso momento pós-desencarne, né? Então, eu acho que vale no nosso estudo ter essa consciência que eu acredito, vou falar por mim, tá? Quando eu desencarnar, eu vou sentir um baque muito grande de me separar da minha família. Isso vai ser uma coisa que eu estou trabalhando em mim, porque, como a Giovana disse, é o momento que nós estamos e depois seguiremos em outra história. O que fazer com isso para que não fique tão dolorido ou fique tão deprimido? E as histórias que virão das outras encarnações, como eu vou lidar com elas? Porque tudo isso pode aflorar muito rapidamente, né? Então, é um livro assim, obrigada, viu, Giovana e César, porque é um livro esplêndido, com muita informação importante, eu acho. Ele aborda muito o tema da desencarnação e os processos logo em seguida, como os espíritos se comportam. É muito interessante. Obrigado, Paula. Só para completar a Paula aqui, a definição que Emmanuel dá da morte no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala: morrer, em essência, é penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Então, na verdade, a morte, né, ela extrai o conteúdo mental, né, o que a gente tem dentro da gente, ela extrai, vem tudo à tona, pelo que a gente leu nesse texto, vem tudo à tona, o que a gente fez, o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente traz, né, dentro da gente. Então, nós vamos viver no céu, né? Se a gente viveu no céu, ou a gente vai viver no inferno, se a gente cultivou o inferno, né? As perturbações, né? As paixões, o egoísmo, o orgulho, porque isso tudo a gente leva com a gente não deixa nada disso aqui, né? Tudo que a gente tem no nosso íntimo, a gente vai levar com a gente. Então, se a gente se desfazer, né? Se desfazer ou se desfizer? Desfazer. Se a gente se desfazer de tudo isso, se desfizer, se a gente se desfizer de tudo isso, nós vamos colocar
o balãozinho para subir, né? Porque nós vamos estar leves. Agora, se a gente levar, né, o chumbo junto, a gente vai pro abismo. Exato. Por isso a doutrina enfoca muito a questão da reforma íntima, né? E, rapidamente, a Paula levantou um questionamento que é importante. Bom, tudo foi importante, mas eu chamo a atenção para a questão do fato que ele conhecia, né? Então, ele tenta usar o conhecimento para concentrar energia na garganta, né? Ele percebe que a vontade dele pode, né, auxiliá-lo. Ele fala a convivência com a literatura espiritualista me mostrava que eu podia fazer isto. Então, eu falei, né, não acho que ele está numa condição depauperada e de um pobre coitado, né? Eu acho que ele está até muito bem, porque a morte, para todos nós, é como o nascimento, né? É um momento de fragilidade. A gente está entrando num meio que a gente não lembra mais como nadar nele, né? Então, a gente precisa de ajuda. Oi, Alexandre. Pode. Então, boa noite. A gente vê que não é um momento fácil mesmo. A gente vê alguns relatos, né? A Giovana falava do livro Voltei, do irmão Jacó, que era supostamente o presidente da Federação Espírita, super espiritualizado, caridoso, né? Ele também teve que fazer uma pequena viagem de onde ele estava para um outro lugar mais elevado, e foi um pouco difícil, né? Ele relata bem isso. Aí a gente vê esse caso de hoje do Romeu, né? Também muito espiritualizado, chega lá e demora um pouquinho para entender, mas eles entendem muito rapidamente, porque já tem aquilo interiorizado, né? Eles não sofrem, eles não estão perambulando, né? E cada vez mais, toda vez que a gente fala dessas passagens, eu me lembro do Caibar, que a Paula estava falando, e cada vez mais eu fico impressionado e eu respeito mais ainda, né? Assim, é fascinante, porque assim, ele 10 minutos depois do falecimento, ele já estava se incorporando no médium, amigo dele, e ele era proprietário de uma farmácia, né? E ele já estava ajudando as pessoas que estavam doentes, precisando de remédio, assim, muito rapidamente. Então a gente vê aí o grau, né, de um Caibar Chuto, né, de elevação, de pensamento, de conhecimento, de trabalho. É um dos poucos relatos que eu conheço, imagino que o Chico deve ter sido, né, mas a gente não tem relatos, né? Dos que a gente tem relatos, que eu lembro, o único que eu vi se comunicar praticamente imediatamente é Caibar Chuto, né? Impressionante, né? É isso. Obrigado, Ale. Yuri? Só para... Desculpa, Yuri, só para falar a frase do Caibar Schutel. Quando Caibar Schutel desencarnou, ele já se comunicou na sala do lado, e ele deu a frase que ele queria que colocasse no túmulo dele. Então, não sei se vocês conhecem a frase famosa de Caibar. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então, essa foi a frase que ele deu logo após a morte dele, e foi colocada no túmulo dele. Então, muito legal. Desculpa, Yuri, pode ir. Não, Yuri, você abra o teu som. Me escuta bem? Sim. Sim. Quando você estava falando do isso que nós chegamos a, que tudo depende dos nossos pensamentos, nossas atitudes, eu me lembrei de uma frase do Emmanuel, quando ele disse que o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Então, eu encontrei muito o domicílio onde nós chegaremos, é o domicílio de nossos pensamentos, de nossas atitudes, né? E com respeito a essa visão, a essa película cinematográfica que fala no texto,
tem um livro da doutora Marlene, que se chama Nossa Vida no Além, que é muito interessante, tem muitos testemunhos e tem toda essa parte depois da morte. Então, ela diz que essa visão panorâmica é obrigatória para todos os desencarnantes indistintivamente, que faz parte do morrer, ou faz parte do programa natural da desencarnação, e isso é conhecida como, descrevi isso, síntese mental. Então, o que eu acho muito interessante nessa parte é que, como a gente já estudou, que o espírito, quando nos primeiros dias da gestação, ele recapitula todos os laços da sua evolução filogenética. Então, o desencarne é a mesma coisa. Eu encontrei muito interessante esse que o espírito, seja no renascimento biológico, na desencarnação, faz essa recapitulação de todas as experiências pelas quais passou. Né? Então, eu encontrei isso interessante. E tem na parte onde ele fala do sono, isso também tem muito nesse livro, que tem muitos testemunhos desse sono pesado, desse sono profundo, irresistível. E também no livro dos Espíritos fala como esse estado de perturbação pela qual a alma passa após a morte é muito, muito variável, dependendo da elevação de cada um. Mas eu me lembrei do livro dos Mensageiros, quando André Luiz descreve que tem pavilhões inteiros com espíritos que estão dormindo profundamente após a morte, por muito tempo, anos, decênios, que muitas vezes têm pesadelos horríveis, visões muito, muito feias. Então, no nosso texto, a pessoa do texto, ouvi o nome, mas nós vemos que ele tem um sono tranquilo, né? mas muitos, segundo André Luiz, muitos chegam em um estado de perturbação terrível e precisam desse sono profundo. Então, isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Com certeza ele está entre os que têm sorte, né, digamos assim. Porque muitos desencarnam e não têm, né, como você lembrou, vão ter uma passagem turbulenta, difícil, não podem, às vezes, sequer serem ajudados, porque não estão em condições de serem ajudados, né? Por exemplo, o irmão Jacó, no livro Voltei, ele narra, né, que quando ele começa a sentir, ele narra o desencarne dele. E ele diz que, num certo momento, ele percebe que ele começa a perder contato com a realidade física e começa né, ele começa a ver como se ele estivesse no meio de uma nuvem esbranquiçada. E naquele momento, ele se angustia um pouco. Né? E aí ele lembra, né, ele fala, eu vou orar. Né? E a hora que ele fala, eu vou orar, e começa a orar, ele vê o rosto da filha. Né? Então, mas quantas vezes na vida esse homem orou? Né? A vida toda. Então, e não é a oração do desesperado, né? Que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo, é a oração de quem sabe que está, né, passando por aquele transe e que precisa assumir o controle, né, daquela situação, dentro dos limites do bom senso, né? Mas a hora que ele começa a orar, os benfeitores, né, que estão cuidando do desencarne dele, podem, né, aproximar-se e se manifestar claramente a ele, dizendo, estamos aqui, fique tranquilo. Né? E a hora que ele vê a filha, obviamente, a filha já havia desencarnado, né? Ele sabe que está, né, indo também, deixando a vida física. Mas, bom, é isso, a gente tem que criar condicionamentos, desde já, né, para que tanto o nosso nascimento quanto a nossa morte física, né, e o nosso reingresso na vida espiritual sejam cada vez mais
uma coisa tranquila, e não traumática como tem sido sempre, né? Oi, Sebastião. Isso que eu estava pensando, um pouco o que você diz, porque eu me preocuparia para onde eu vou ir quando desencarne, se o que não vai mudar sou eu, minha vibração, a vibração que eu tenho agora, só vou ir vou ir à mesma frequência onde estou agora. Se eu agora estou mal, vou estar mal lá também. O fato que eu esteja na carne ou não vai mudar nada em como eu me sinto e como vibro, porque isso não muda. Então, deveríamos começar a tomar consciência agora na carne, estar sempre conscientes do que estou pensando, como me estou sentindo, orar, o famoso orar e vigiar. É muito simples, mas isso é muito... engloba todo, porque se eu estou consciente todo o tempo, estou orando, não deveria me preocupar que que perda o corpo, que me tire a roupa ou que ponga outra roupa. Se eu estou consciente, vou ficar consciente igual. E se eu estou orando todo o tempo, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, as enseñanças, qualquer situação que eu esteja, vou estar bem, vou estar conectado ao superior. Rapidamente, eu queria contar um sonho que eu tinha. Não sei se seguro a vocês já aconteceu, esses sonhos que são como parálises do sonho, que uno fica assim realmente como apavorado, realmente. Então, isso aconteceu a mim e tem ser, uma sombra muito grande que me pegou assim do pescoço, eu fiquei muito apavorado assim, e quando você está nessa situação, você como não se lembra de nada, você perde todos os teus médios. Então, eu me lembrei aí da prece, me lembrei assim como que vi na minha mente, e aí rezei e puf, como que tudo acabou. Então, quando nós estamos no sonho, nós desdobramos, nosso espírito vai, não? Então, eu acho que o importante é isso, estar consciente sempre, na carne ou não, e estar orando, conectado, mas tem que praticar. Sim. Obrigado. Obrigado, Sebastião. É exatamente isso, né? Prática. Não adianta deixar para o momento em que a gente está na aflição para resolver e a gente não vai lembrar, vai se apavorar, né? E, idealmente, no futuro da nossa humanidade, nós vamos desenvolver estratégias para ajudar as pessoas a nascerem com tranquilidade e a partirem com tranquilidade. Nós sofremos muito com a questão do nascimento e da morte, e eu digo nós sofremos muito com o nascimento, porque quem está do outro lado está dizendo adeus a quem está vindo. E para muitos que estão vindo, é também um processo doloroso, né? A gente sabe que nem sempre é tranquilo. Então, nós não temos uma humanidade educada ainda para os fenômenos da vida. Então, fica tudo muito difícil, porque a gente vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, na América do Norte, no Canadá, nos países da Europa, surgiram estudos e estudiosos, né, a doutora Kubler-Ross, por exemplo, e outros, que fizeram estudos sobre o processo da morte, a necessidade de se preparar. Mas você vê que ninguém quer falar. Essa semana a Giovana me contava a história de uma pessoa, uma colega de trabalho, que morreu, alguém da família, e ela perguntou para as filhas, vocês gostariam, para as filhas ou para alguém da família, vocês gostariam de ir nos funerais da pessoa, né? Falou, o que é um funeral? Então, a pessoa não sabia o que era um funeral. São jovens, né? né? São jovens, pessoas jovens aqui do Canadá. Filhos dela. Não sabiam o que é um funeral. Né? A hora que ela explicou, ela falou, não quero. Porque, assim, a gente quer, né, falar de vida, de prazer, de alegria, de coisas boas, e a gente não quer se preparar para realidades que são óbvias e evidentes. Ninguém tem que pensar na morte quando está vivendo uma vida boa, correta, digna, nobre. A
Se a nossa vida for vivida, a morte é o que menos importa. Sofre com a morte quem não viveu, ou quem viveu mal. Quem viveu bem, não tem... A morte é a morte. Boa, tô indo embora. Né? Você viveu. Tua vida foi preenchida. Né? Você lutou, você fez, você realizou, você cresceu, você aprendeu, você... Né? Então, a vida para você foi uma coisa rica. Né? Só tem medo da morte quem não viveu. Quem não vive, quem não está vivendo de verdade. Né? Então, é óbvio, né, que tem essas questões, como a Paula falou, a gente vai sofrer por deixar as pessoas que a gente ama, é natural, é normal. Né? A gente vê que no texto ele fala, minhas coisas, e meus negócios, e minha família. A primeira preocupação nossa são os nossos entes queridos, né? Os negócios que nós deixamos inacabados no mundo. Por isso que a gente não pode viver imaginando que tem todo o tempo do mundo, né? Tem coisas que têm que ser resolvidas e têm que ser encaminhadas, né? Tem conversas que têm que ser, né, tidas. Eu acho que fazer essa viagem com culpas, né? Acho que agrava muita coisa, né? Isso me Talvez preocupa abrir aí. bastante. Quer abrir aí? Eu acho que eu tenho dificuldade também. A impressão que algo impressionante no texto, que ele descreve muito bem, é essa questão como ele ainda não se deu conta que desencarnou, mas ele já está sem o invólucro da carne. E as sensações que ele tem, tanto positivas como negativas, o estado mental dele, ele sente um impacto muito maior. Ele se sente reconfortado muito mais rapidamente, mas no texto fica claro quando ele começa a ter esses pensamentos negativos, o impacto disso. A simples saída da enfermeira. Sim, ele já se sente derrubado. Então, a impressão que eu tenho, sempre falam da importância também da serenidade, esse é provavelmente um momento que eu pensei, nossa, se uma pessoa que vivenciou espiritualizado tem essas oscilações tão rápidas, imagina uma pessoa que sai num momento de crise ou que desencarna num momento desse ou que não tem o menor conhecimento. Deve ser muito fácil essas emoções negativas, deve ser violento para eles, né? Ele comenta, né, quando ele está vendo o filme, que em um momento que ele está vendo as coisas, ele, né, tem uma queda de ficar mal, né, com o que ele está vendo, e isso atrapalha, e ele dá um apagão, né? Ele acorda no hospital. Exatamente. Pode abrir aqui. Obrigado, Marcos. Extremamente, né? A Giovana marcou aqui, né? Não cultive qualquer estado mental, o Lameira de Andrade, que foi um grande espírita também, né? Não cultive qualquer estado mental deprimente. Onde a matéria é mais leve, a vibração espiritual é mais importante. Ou seja, onde a matéria é mais leve, né? As ondas mentais, a vontade, o sentimento, as emoções fazem sacudir essa matéria muito mais rápido. Né? Então, o perispírito, que é o corpo espiritual, ele reage às nossas emoções, aos nossos pensamentos de uma maneira muito rápida. Agora, imagine você passar uma vida não se preocupando com o seu pensamento, tendo qualquer tipo de emoção, alimentando qualquer tipo de sentimento. Aí você chega no plano espiritual, é assim, não tem como, né? A gente sofre, né? Tem um detalhe aí. É que a gente está pensando assim, vai sacudir muito mais. Mas se a gente pensar que o nosso perispírito aqui também está sendo sacudido, porque ele é essa matéria sutil, então ele está sendo sacudido muito fácil, muito rápido. Mas a gente não presta atenção, né? Porque... O problema... Pensar nas doenças. Né? Sim. O problema, e não sei se vocês entenderam o que a Adriana falou, né, que a gente, mesmo encarnado, a gente está dando esses choques no perispírito. Mas aqui, qual é o filtro? É o corpo. Né? Exato.
E aí você pode desenvolver doenças, por exemplo, né, por causa do teu emocional, do teu mental. Você pode se envenenar e desenvolver doenças. E o impacto é menos sentido porque o corpo nos protege. Agora, este é o problema no plano espiritual, porque aí entra o que o Marcos falou, né? O impacto dessas emoções é sobre um corpo agora muito mais leve, né? Com uma matéria muito menos densa. Então, principalmente porque o mental vai no espírito, não é retirado. e, né, nós estamos com toda a carga que nós trouxemos da Terra, todas as inquietações, todos os medos da nova situação. Então, isso pode impactar. Agora, ele está no controle, esse homem, porque ele está sentindo, ele está percebendo, ele percebe que o Lameira de Andrade entra, coloca a mão na cabeça dele, aquilo reconforta ele volta a se sentir bem. Ele está entendendo o que está acontecendo com ele, né? Ele entendeu, e o amigo não ficou enrolando, falou, você não tem aqui que enrolar, não, você já está cansado, doutrinou espírita em reunião mediúnica a vida inteira, agora, né, vai ficar com... Dessa cama, né? Levanta dessa cama, você está num hospital, você já morreu. E aí ele foi entender o quanto foi difícil para ele, aí ele foi entender o quanto ele tem que ter, os doutrinadores têm que ter piedade na hora de explicar para um espírito que ele está desencarnado. Ou mesmo de falar com eles, mesmo quando eles já sabem que estão desencarnados. Exatamente. Porque a situação de muitos que desencarnam, por exemplo, o irmão Jacó, ele não foi para um hospital. Ele ficou na própria casa dele, porque era uma casa protegida, né? Tinha muita oração, família era espírita, orava sempre, né? E ele é guardado ali por um tempo, está no Rio de Janeiro, né? Eles vão para a beira da praia, ele se recompõe, mas ele está muito fragilizado, muito fragilizado. E ele vê espíritos no velório dele que ele doutrinava nas reuniões. Estavam esperando para saber como é que ele ia chegar do outro lado. Né? Então, o Federico, cadê o Federico? Ele deve estar aqui em algum lugar se arrastando. Né? E eles não percebem, né? Ele tá protegido pelos benfeitores, mas é a realidade de, por exemplo, imagine que ele não tem essa proteção, que ele não tem, que os espíritos que querem ampará-lo não conseguem ampará-lo porque ele está desordenado mentalmente, espiritualmente, desequilibrado. Bom, são esses espíritos que vão ter acesso à pessoa. E aí você pode ver o que vê, muitas vezes, em centenas de desencarnes, que são pessoas perambulando, perdidas, ficam nas casas em que desencarnaram, porque não sabem para onde ir, não conseguem contato com os benfeitores, se apegam rapidamente àquilo que já conheciam, a mente não está preparada para a mudança. Né? Essa mudança é como uma mudança de país, gente. Né? Você sai do Brasil para ir para a China, você tem que preparar a viagem, né? Saber para onde você está indo, que língua que fala lá, saber dizer bom dia, boa tarde, pedir comida, decorar algumas frases, você tem que saber como é que é a cultura, porque senão você chega completamente desprevenido. Né? E se perde, né? E se perde, aí é facinho se perder. Nós estamos estudando na quarta-feira o livro Obreiros da Vida Eterna, e inclusive, né, nesses estudos a gente vai estudar, nesse livro a gente vai estudar uma equipe de benfeitores que vem para ajudar o desencarne de cinco pessoas. Então, são 5 pessoas que a gente vai ter uma certa noção do que vai acontecer com esses 5. E é muito interessante, porque existe uma equipe de benfeitores que está sendo treinada no mundo espiritual para vir ajudar, né, no momento do desencarne, porque ele diz, no que nós já estudamos, ele diz que dependendo do espírito, os espíritos, no momento do desencarne, eles se sentem tão perdidos e que eles podem ser levados por grupos, né, por espíritos que vão levar para sombras, né, que vão... Porque se não está sendo... Se o espírito não se prepara durante a vida
E na hora do desencarne ele se perde, e ele vai embora com o primeiro que chega, entendeu? Para buscar, e aí acaba se enrolando. Então, é muito sério isso, né? É muito sério essa preparação, essa consciência, porque se a gente quer ter o amparo dos benfeitores, é preciso que a gente tenha o amparo desde já, estabelecer contato com os benfeitores e tê-los nas nossas vidas desde já, para que a gente não saindo daqui, eles já vão estar esperando por nós do outro lado, e eles vão nos socorrer. Mas se a gente não fecha as portas para os benfeitores, se a gente não se acostuma a orar e a entrar em contato com eles, e a elevar a nossa vibração para tê-los nas nossas vidas, a gente vai se perder, né? A gente não vai nem vê-los, porque para poder ver os benfeitores, você tem que saber subir a vibração, senão a gente nem ouve, né? Inclusive, nesse livro, eles falam também que para socorrer um espírito tem que ter uma pessoa que consegue, né, acesso a esse espírito, porque está tão perdido e está tão num estado mental destrutivo que ele não ouve, ele não sente nada. A Então, ajuda existe. imagina, né, você chegar num estado desse no mundo A espiritual. ajuda existe sempre, né? Como nascer, ninguém nasce sozinho, né? Nasce com pai e Você mãe. nasce com pai e mãe num hospital, normalmente, ou com pessoas que vão te ajudar a chegar ao mundo. E do outro lado é a mesma coisa, né? Quando nós estamos voltando. Agora, é interessante aqui, ele fala, né? Ah, acho que eu perdi. Só um segundinho. Parte aqui. Ele fala da revelação, né? No momento que ele recebe a revelação, ele teve dificuldade de reconhecer que estava já desencarnado, porque ele diz, apalpei o leito, as vestes, a mim mesmo, tudo tangível, adensado, concreto. Né? Então, é o que nós estudamos na quarta-feira, quando nós falamos da questão do perispírito, né? Porque o perispírito ele é feito de uma matéria, da qual o mundo no qual ele está é feito também. Então, para a mesa que é feita no plano espiritual, ela é feita da mesma matéria do perispírito. Né? Por que eu não posso atravessar com a minha mão essa mesa que está aqui? Porque a minha mão é feita da mesma matéria do perispírito, né? da mesa. Então, o perispírito no plano espiritual, ele é feito da matéria do plano espiritual. Né? Então, quando o espírito acorda do outro lado, é por isso que muitos têm dificuldade de reconhecer que desencarnaram, porque eles falam, como assim desencarnei? Eu tô aqui, eu me toco, eu sinto que eu tô, né? Eu tenho vida, né? Eu tenho um corpo, como é que eu posso estar morto e já desencarnado, né? Então, é muito interessante, mas esse homem, né, o Romeu Camargo, ele é alguém que tem um conhecimento, ele cultivou o conhecimento, a prece, foi um trabalhador espírita, e não quer dizer que pessoas não espíritas vão ter problema, né? Uma pessoa que é evangélica, é católica, é budista, mas que tem um bom coração, que viveu uma vida correta, talvez não entenda o que está acontecendo. Né? E vai ter dificuldades de saber o que está acontecendo, mas vai ser ajudado, e a pessoa deve ter o hábito de orar, provavelmente, então vai fazer suas preces, vai ser socorrida. Né? O socorro existe para todos. Mas quando a gente sabe, né, qual é a viagem que nós vamos fazer, para que país nós estamos indo, como é que se chega lá, a gente vai se preparando e vai, né, tomando os cuidados. E quem sabe, né, se preparando, a gente pode ir lá para o paraíso, né? Como ele Pois diz. é, mas não precisa, só de chegar bem do outro lado, né? Só de chegar bem já é uma bênção, né? Os mundos superiores que nos E na esperam. verdade, gente, eu tenho feito um exercício comigo que é preparar o meu próximo nascimento. Eu tenho feito esse exercício e comecei a fazer desde agora. Porque reencarnar, eu acho que é muito mais difícil que desencarnar. Porque desencarnar, você não perde a memória. Você só tem um transe ali, que é como um apagar e acender de luzes. Apaga a luz, você está num lugar, acende, você está em outro.
É mais ou menos Vamos isso. pegar um Né? avião, né? E descer em outro país, né? Exato. Então, mas é muito mais rápido, né? Realmente como um elevador, que você sai de um lugar, a hora que abre, né, a porta, você está em outro. E eu acho que o que a gente tem que também se preparar já é começar desde agora, se preparar para a próxima vinda, né? Falar, poxa, como é que eu devo me comportar mentalmente para passar 9 meses dentro da barriga de alguém? E como é que eu devo estar no estado mental, né? É lógico que com a evolução do nosso planeta, nascer talvez fique mais rápido, né? Eu acredito que vai haver uma tendência, mudamos de assunto aqui, né? Vai haver uma tendência a um encurtamento, a uma diminuição do tempo da gravidez, da gestação, né? Porque à medida que os espíritos evoluem, esse tempo tem que diminuir. Mas pode levar muito tempo para começar esse fenômeno, né? Nós não sabemos. Então, como também pode haver nascimentos não mais pela barriga materna, né? Pode haver nascimentos em laboratório, que é uma tendência. Então, é menos caloroso, mas também pode ser menos traumático. Eu não quero. Né? Então, isto dito, a gente tem que se preparar tanto para nascer quanto para nascer do outro lado, porque dos dois casos é nascimento. Né? As pessoas aqui vão ficar tristes, mas vai ter um monte de gente do outro lado que, dependendo de como a gente voltar, né, vai nos dizer que bacana, né? Dessa vez valeu, foi melhor. Né? Vamos recomeçar, precisa melhorar, mas já foi melhorzinho. E eu acho que nós estamos nessa busca, né, de voltar com um pouco, né, um pouco de aquisição feita, não mais só com fracasso, só com decepções e tristeza para aqueles que financiaram a nossa vinda, né? Isso é outra coisa que a gente tem que pensar sério. Nascer não é fácil. Achar um corpo, uma família que nos oriente, encontrar pessoas que nos guiam, tudo isso é uma bênção que é colocado no nosso caminho. Jogar isso fora significa que amanhã a gente pode nascer sem. E nascer por conta própria, né? Então, que a gente pense bem nas oportunidades que estamos tendo, porque tem que valorizar tudo isso, né? Tem que fazer valer. E, por exemplo, se a gente aprender a orar por longos períodos, a meditar por longos períodos, e a entrar nesse estado de meditação por longos períodos, nascer não será um problema. Porque a gente, no momento que vai entrando no transe do renascimento, a gente vai já se colocando nesse estado, né? A mãe vai ficar feliz, vai se sentir, né? Ela vai falar, que delícia essa gravidez, né? E, porque normalmente a gente vem angustiado, né? Pobrezinha das nossas mães. Ela sofre, né? Nós não somos almas muito evoluídas, não. Então, a gente judia das mães, né? E ainda depois fala, eu não pedi para nascer. Ela não olhou, ela não falou isso. Não pediu, não, implorou. Então, vamos lá, né? Nosso tempo está acabando. Bom, o texto continua na semana que vem, ele é muito rico ainda, tem muita coisa que não foi, né, explorada. E recomendo que para a semana que vem a gente leia novamente essa primeira parte, para não perder a sequência, e leia a segunda, né? Porque ela traz uma série de coisas que são extremamente ricas. Então vamos encerrar, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, a bênção do conhecimento que ilumina nossas vidas. Agradecemos, Senhor, as luzes que nos envolvem,
estas presenças amigas, queridas, estes irmãos que nos precederam no caminho do crescimento, que voltam para dizer que estão conosco, que ninguém está só, que nascer é um processo que deve ser vivido todos os dias, que a única morte que nos interessa é a morte das nossas misérias morais. Se morrermos esta morte, nós renasceremos para a verdadeira vida. Então, Senhor, nos ensine a morrer para as coisas que nos têm retido neste mundo, para as prisões douradas que nos têm impedido de ver a luz. Que nós possamos olhar, Senhor, para estas almas libertas, não só libertas de um corpo, mas libertas das paixões que nos prendem a este mundo. E vê-las como pássaros que inundam os ares, como a luz solar, e se deslocam no céu límpido, buscando a luz. Nós esperamos, Senhor, o dia da nossa libertação. E sabemos que este não é necessariamente o dia do nosso desencarno. Quem dera possa ser. Mas a liberdade que sonhamos, Senhor, começa hoje, neste minuto. E deve ser construída por nós mesmos, com o vosso auxílio, com o vosso amparo, com a vossa proteção. Abençoe, Senhor, nossas vidas pequeninas, ilumine nossos corações, acalme, tranquilize, serene nossas almas. Mostre-nos, Senhor, a luz que nos envolve, que guia nossos caminhos. Que nós possamos, Mestre, viver buscando Tua presença, Teu amor. Que Tua luz ilumine nossas vidas, nossos corações, abençoe nossos lares, proteja nossos entes queridos. Que cada dia neste mundo, Senhor, seja um passo à frente para estarmos mais próximos de Ti. Que nós possamos combater até o fim o bom combate. Fique conosco, Mestre, nos abençoe, nos guarde. A maior ventura que podemos ter é estarmos próximos de Ti. Sentirmos, Senhor, Tua presença abençoada, abençoando e amparando nossas vidas. Haja o que houver, estejamos onde for, se estivermos contigo, tudo estará bem. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. E assim seja, Mestre.